Bom, vamos falar rapidamente do nosso código aqui, né? Ele ficou um pouco grande, mas é justamente por causa de muitas condições, né? Muitos ifs e elses. Então a gente vai falar rapidamente aqui. Então inicialmente tem uma explicação da política, né? Do nossa movimentação do robô, explicações. E na linha 14 a gente já importa algumas bibliotecas, né? Na linha 17 a gente define a nossa classe aspirador. A gente preferiu trabalhar com classe, porque assim a gente pode criar o objeto e usar as funções desse objeto, né? A gente define algumas variáveis, né, pontuação, os sensores, né, que são informados no enunciado. No caso aqui, o índice 0 desse sensor, por exemplo, né, ele é relativo à colisão. Quando ele é 0, não teve colisão. Quando ele é 1, ele teve colisão. No caso, o índice 1 de sensores relativo à sujeira, mesma coisa. Né, quando é 0, ele não tem sujeira. E quando é 1, esse índice 2, né, esse 1, então aí tem sujeira. E por fim o último índice, né, de sensores aqui, que é relativo à posição inicial, né, se o robô está na posição inicial ou não. Tem aqui também variável para indicar a direção que ele vai tomar. A gente vai explicar isso melhor depois. O modo se está desligado ou ligado. E a posição, né, a gente salva a posição do vetor. Então na linha 27 a gente definiu algumas funções que são relativas à movimentação do robô. Então tem 8 funções aqui, ó. Limpa acima, limpa abaixo, né, que são relativas a essa movimentação do robô a cada iteração. Então a gente escolhe, a gente vai ver isso melhor dentro do laço, né, mas dependendo da situação, ele vai movimentar para uma determinada direção, e aqui a gente, dentro dessas funções, a gente atualiza, né, os sensores, a pontuação, né, caso ele faça uma limpeza ele soma 100 pontos, né. E também a gente limpa esses quadrados que estão sujos. Caso a gente não tenha um quadrado sujo, né, a gente simplesmente faz a movimentação do robô e atualiza essas variáveis, né. Então isso aqui é simplesmente mesmo atualização desses valores a cada iteração e também a movimentação do robô. Então a parte mais importante do nosso código está na parte da linha 90, né, que a gente tem essa função varre-sala, que é justamente a gente passando a sala como parâmetro e fazendo a limpeza. Linha 92 a gente define a posição inicial, a gente guarda, né, na verdade, essa posição inicial, que vai ser importante durante o laço, né. No nosso caso, que a gente trabalhando com se o robô estivesse iniciando nas coordenadas 0, 0, perdão. E a nossa sala é uma matriz quadrada, né? A gente trabalhando dessa forma. Então, dentro do while da linha 96, a gente justamente trabalha, a gente vai ficar dentro desse while enquanto o sensor não estiver na sua posição inicial, né? Enquanto ele não voltar para a posição inicial. E dentro do while a gente tem diversas condições, né? Com muitos ifs e elses. Então, por isso o código ficou maior, porque a gente trabalha com muitas situações aqui. Por exemplo, né? A gente tem algumas posições da sala, por exemplo, na posição 0, 0, né, que ele está no canto dessa sala, né, da matriz, vamos imaginar uma sala, né, mas na verdade é uma matriz. Então, ele tem uma limitação de movimento naquela posição. Ele não pode movimentar, por exemplo, vamos imaginar, para uma determinada direção, porque ele estaria saindo da sala. Então, por isso a gente teve que criar essas condições. Se ele estiver em alguma dessas posições limitantes, então a gente vai ter que condicionar esse movimento. E é isso que está sendo feito aqui. E dentro desses ifs, né, que verificam a posição, a gente tem outros ifs, né, para verificar se aquele quadrado vizinho, né, ele está sujo ou limpo. Se estiver sujo, a gente vai simplesmente fazer a limpeza dele e fazer um movimento. Se estiver limpo, né, o vizinho, a gente simplesmente move, a gente não faz uma limpeza. Lembrando que a gente sempre trabalha com o vizinho, o quadrado vizinho. A gente limpa o quadrado vizinho, a gente movimenta até ele. A gente sempre verifica esse vizinho próximo, né? No caso, esse quadrado próximo, e nunca aquele quadrado que o robô está. Então isso é feito de várias vezes aqui. Então eu vou destacar a linha 254, que é justamente a condição que não existe limitação de movimento, ele pode movimentar para qualquer direção, por exemplo, estaria no meio da sala, né? E aí sim a gente tem várias condições para verificar se os vizinhos estão sujos. Se sim, a gente vai fazer a limpeza, né, e movimentar. E caso não esteja sujo, aí sim a gente tem a linha 264,
que é a situação que todos os vizinhos estão limpos, por exemplo, e aí a gente tomou uma decisão de usar esse random, essa função random na linha 265. Por quê? Porque a gente notou que se a gente definisse um valor padrão para essa movimentação do robô, por exemplo, em uma situação que ele não tem vizinho sujo, ele sempre iria movimentar para a direita, a gente notou que isso iria criar um loop, né, infinito aqui no nosso código. Ele ficaria sempre movimentando para uma determinada posição e não voltaria para a posição inicial. Então isso a gente viu que era um problema, e para superar isso a gente passou a sortear o vizinho limpo que ele iria movimentar. Isso, é claro, é imprevisível, é aleatório, mas permite que o robô ele possa mudar e ir para regiões diferentes da sala, e não vai ficar sempre indo para aquela determinada posição. E possibilita que ele movimente para várias regiões da sala e possa voltar para a posição inicial. Isso é uma estratégia nossa para não ter esse problema de ficar preso em uma região da sala. Porque existem muitas situações, né? Por exemplo, sala que tem vizinhos tem muitos obstáculos, né? Enfim, então foi uma forma de sair desse problema. E por fim, na linha 284, a gente verifica se ele voltou para a posição inicial. Se voltou, a gente atualiza o sensor, né, e desliga o nosso robô. Na linha 289, a gente simplesmente tem uma função aqui para fazer as movimentações, né? Linha 300, outra função para verificar a posição. Se ele estiver desligado na posição desligado e fora da posição inicial, a gente desconta 1000 pontos, mas isso não acontece no nosso código porque a gente forçou que ele não saísse daquele while lá em cima, né, enquanto nós estivesse na posição inicial. Foi a nossa estratégia, né? Então a gente força que ele só pare de movimentar mesmo no momento que ele volte para a posição inicial. E aí sim, na linha 312, a gente define a nossa sala aqui, lembrando que o L significa, né, um quadrado limpo, S um quadrado sujo e o O um obstáculo, né? Pode ser uma parede ou uma sujeira, uma parede ou um móvel, né? Então a gente imprime essa sala antes da limpeza e depois cria esse objeto do tipo aspirador, faz a varredura da sala e imprime a sala juntamente com a pontuação final. A gente pode ver aqui, ó, que nessa execução o robô conseguiu limpar todos os quadrados que estão sujos. Claro, como a gente tem um componente mais aleatório no nosso código, essa pontuação pode variar a cada execução. Mas foi uma estratégia nossa de poder, né, de poder percorrer toda a sala e fazer a limpeza. Claro, a gente poderia pensar em outras formas de resolver isso, mas de certo modo, né, a gente consegue, a partir dessa estratégia, percorrer a sala e fazer a limpeza daqueles quadrados sujos. E sempre respeitando, né, os quadrados que têm obstáculo, a gente não passa por eles. E dessa forma a gente, enfim, né, termina a nossa apresentação aqui do código.